Muito bom dia, nação. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Meu Mengão React. Todos os dias temos notícias e informações do Flamengo para vocês. E logo na manhã desta sexta-feira, bem cedinho, você que tá aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, talvez levar o seu filho aí na escola, vamos analisar então a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando sobre as últimas notícias do Flamengo. Tem informações aí sobre novos reforços, como por exemplo De La Cruz. E você sabia que o Flamengo voltou a tentar negociar com o jogador Claudinho? E tem também a repercussão sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Bragantino, que para o Flamengo será como se fosse uma grande final de campeonato. Vamos analisar então tudo isso no nosso canal. Faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso muito da força da torcida do nosso Flamengo em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no nosso canal Meu Mengão React, você é flamenguista de verdade? Se você é, então aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal, porque todos os dias temos notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da S1 Live Flá TV, ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos então analisar na manhã dessa sexta-feira as últimas informações e notícias do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, em um calor de 40 graus, o Flamengo seguiu na preparação aqui no Ninho do Urubu para enfrentar o Bragantino na próxima quinta-feira, dia 23 de novembro. Por aqui, duas coisas não faltaram: trabalho e hidratação. Confere aí. Bora, até o final, vem. Uou. Rápido! Isso! Vamos! Rápido! Vem! Tá! Rápido! E os ingressos para o confronto entre Flamengo e Bragantino já estão à venda para sócios torcedores dos níveis 0, 1 e 2. E nesta sexta tem mais trabalho por aqui. O time retorna ao CT às 3 da tarde para mais um dia de treino. O Flamengo, Alan e Davi Luiz treinaram mais uma vez com o grupo e deixaram a comissão técnica bem otimista. Roda VT. O aniversário de 128 anos do rubro-negro não foi apenas de comemoração, mas de trabalho. Os jogadores intensificaram os treinos nesse período de data FIFA, porém, antes de entrarem no gramado, teve parabéns especial para o Flamengo. Valeu, Mengão. Parabéns. Jucação, parabéns para nós. 128 anos, né? Bem demais. Muita felicidade de fazer parte dessa história aqui. O time está focado em fortalecer a parte física. Davi Luiz e Alan, pelo segundo dia seguido, participaram das atividades. Assim, Tite deve contar com todos os jogadores disponíveis na próxima rodada do Brasileirão. A única baixa é Gabigol, que foi expulso. O atacante é um dos principais ídolos do rubro-negro, mas não vive um bom momento na temporada. O camisa 10 está há 3 meses sem marcar gols em campo e segue sendo substituto de Pedro. Já o camisa 9, pelo que tudo indica, voltou a se encontrar no clube e tem mais confiança para trabalhar com Tite. O rubro-negro já iniciou as vendas para o jogo contra o Bragantino, mas está preocupado com o gramado, já que por mais que fique 8 dias sem partidas, terá 3 duelos em sequência. O jogo da seleção brasileira na terça, quarta Fluminense e São Paulo e quinta o confronto do Fla com o Bragantino. Mas durante o tempo que não terá jogos, o Maraca será cuidado. O rubro-negro segue a preparação para o duelo e espera que esse tempo sem partidas termine com bons resultados para o time. E esses jogos que ficaram para depois, e esse depois chegou, né, já na semana que vem, entre Botafogo e Fortaleza e Red Bull Bragantino e Flamengo, eles vão ser jogos que vão dar um tempero diferente na competição. Aliás, vai mostrar que a bússola pode estar um pouquinho diferente. Imagina aí o Flamengo ganhando esse jogo a menos, ele começa a ter uma pontuação daqueles que estão ali brigando pelo título. O Botafogo vencendo esse jogo a menos, ele volta a ter uma pequena gordura para os demais times ali que estão brigando pelo segundo, terceiro e agora também pelo primeiro lugar. Então ainda vai mexer muito nesse Campeonato Brasileiro, inclusive esses 2 jogos. Lucas Pedrosa, Veni Casagrande, boa tarde para vocês, meus amigos. Hashtag SBT Esportivo, assim vocês conversam com a gente. Põe a hashtag aqui, cadê aí, ó? @SBT Rio é o nosso Twitter, você segue a gente. @SBT Rio Oficial é o nosso Instagram, você também segue a gente. Hoje eu tô de Botafogo. Tá de Botafogo? Tô, estrelas na minha blusa. Vene Casagrande, o quanto esses 2 personagens voltando são importantes ou são bons
bons nomes voltando. Vamos lá, Fernandinha. Se a gente pudesse classificar em grau de importância, talvez o Alan seja mais importante que o Davi Luiz. Primeiro, porque durante esse período aí da data FIFA, o Tite ele não está tendo Pulgar, que é seu principal jogador no meio de campo do Flamengo hoje. Óbvio, também tem o Arrascaeta, mas ali na volância, hoje, sem sombra de dúvidas, o Pulgar é extremamente importante. E, sejamos francos, a gente não sabe se o Tite vai ter à disposição o Pulgar contra o Red Bull Bragantino. Pode acontecer mil coisas. Exemplo, até ele entrar em campo pela seleção chilena e se machucar. É possível, há esse risco. E o Alan, querendo ou não, ele pode suprir essa possível ausência do Pulgar. Já o Davi Luiz, para mim, ele é importante pela experiência dele. Querendo ou não, é um jogador importante ali nos bastidores do Flamengo. Eu sei que muitos torcedores do Flamengo não gostam do futebol do Davi Luiz, até pedem a saída dele. Mas também é um jogador importante no dia a dia e também pode acontecer algo inesperado com o Fabrício Bruno e Léo Pereira, que são hoje os dois jogadores titulares na zaga do Flamengo. Então, eu considero dois reforços caseiros extremamente importantes para o Tite durante essa data FIFA aí. E eu falei ontem e volto a repetir, o Flamengo vai ter 3 jogos num período de 6 dias. Então, qualquer jogador à disposição do Tite é para se comemorar, verdade. Ainda mais na ausência aí de jogadores importantes que estão servindo às suas respectivas seleções, como Arrascaeta e Pulgar e o próprio Varela também. Ô Pedrosa, a gente sempre fala aqui do Gerson, do Fabrício Bruno e do Pulgar nessa temporada, mas dos 3, eu faço uma leitura, não sei se você concorda comigo, o Pulgar, ele é um cara que quando não está, o Flamengo muda de forma nítida. A gente vê um Flamengo completamente diferente com a presença do Pulgar. Eu digo positivamente, é claro. Isso fica muito nítido, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que dos 3, o melhor jogador em relação à regularidade, em relação a atuações, é o Fabrício Bruno. Porém, o cara que faz mais falta no time do Flamengo é o Pulgar. Porque o Pulgar, ele corrige um problema do Flamengo nessa temporada inteira, que é a lentidão na transição da defesa para o ataque ou da defesa para o meio campo. E essa lentidão, muitas vezes, fazia o Flamengo fazer um jogo previsível, que era aquele toque de bola, gira, toca a bola, gira. E os times, obviamente, fazendo 2 linhas de 4, conseguindo marcar de forma compacta, conseguiam exatamente segurar o Flamengo e muitas vezes sair num contra-ataque nessa vulnerabilidade que o Flamengo também teve nessa temporada. Quando o Pulgar joga, e o Tite fala isso muito bem, ele tanto pode atuar como um primeiro volante mais fixo para melhorar essa saída de bola, quanto também pela qualidade dele, jogar mais como um meia adiantado, e isso aí são variações que acontecem dentro da partida. Tanto é que o Pulgar participou de gols direta ou indiretamente nessa temporada, nos últimos jogos, com o Tite. Por quê? Porque o Tite deu liberdade para ele, ora o Gerson ficava, ora ele ia para frente. Então, para mim, o Pulgar, em relação à importância e não o melhor, para mim o melhor jogador do Flamengo em 2023 é o Fabrício Bruno, mas em relação à importância do time, é o Pulgar. Muito inteligente, nosso amigo, né? Muito Obrigado. inteligente. Isso, inclusive, né? ele Vamos falou dar um exatamente assunto. o que eu percebi no jogo do Flamengo contra o Fluminense, que o Pulgar ele não é um jogador intenso. A diferença do Pulgar pro Thiago Maia, por exemplo, o Thiago Maia ele segura muito a bola e acaba tocando muito para trás. O Pulgar não, ele não é intenso, ele não é rápido, mas ele pensa muito rápido, ele só dá toque de primeira, como o Pedrosa gosta de mencionar. Quem corre a bola, ele quebra muito a linha adversária. Sim, é exatamente o que o Pulgar faz. É nítido, quando ele tá, quando ele não tá, é outro isso. Flamengo. Ó, numa entrevista pro Cícero Melo da ESPN, o Andrade, ídolo do Flamengo, um querido, um beijo pra ele, deu sua opinião sobre a postagem do Gabigol no aniversário do clube, aquela que a gente mostrou aqui ontem. Cadê? Eu acho mais como uma brincadeira, né? Quem estava com 2 da Libertadores, o Zico estava com uma do Mundial. Como diz, acho que ele esqueceu que o Zico foi campeão mundial. Até que não fosse, não existe comparações, né? O Zico é o Zico e o resto, sabe, não importa. Se eu tivesse que mandar uma mensagem pro Gabigol? Eu falo para ele tem que estudar um pouco mais a história do clube, né? A história do Flamengo. Ele não sabe que o Zico foi campeão mundial? Brincadeira, né? Olha aí, o Gabigol postou. Cadê? Tem a postagem do Gabigol? Vai aparecer aqui, Cris? Tá aqui, ó. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Amém. Sabe o que eu comentei? Eu comentei. Você comentou? Habib yes. É uma brincadeira, porque essa frase, ela tava na camisa do Adriano Imperador, numa comemoração de gol dele. E o próprio Adriano Imperador tem a mania de comentar Habib yes nas postagens, por isso eu brinquei. Mas ele realmente usa uma frase do Adriano. Eu queria falar uma coisa aqui, só um minutinho, tá? Que eu já vou falar com vocês. Gabigol, te falar uma parada. Obrigada. Cara, bendita a hora que você postou aquela foto, cara. A gente tava sem nenhum assunto aqui. Tava osso. Começamos a pensar no espelho do programa aqui que a gente vai falar, meu Deus. Quando vê Neluí, que também já gosta. Tu sabe, né, ô Gabigol, tu sabe?
Vene Luiz já gosta de negócio de polêmica e tal. O seu Vene Casagrande, quando ele botou lá, olha a foto que... A gente já... Bora, time! Temos um assunto na data FIFA. Obrigada, tá, Gabigol? Deus te abençoe. Boa, Gabigol! Palmas pro Gabigol. Muito bem. Alguém quer comentar? Quer comentar, Vene? Pra mim, volta futebol. Chega data FIFA. Aqui, Já ó, deu. A foto, Pedrosa, do Adriano Imperador. Que gol que ele tava comemorando aqui, hein, gente? Se eu não me engano... Isso aí é 9 ou 10. Não, foi em 2009, se eu não me engano, contra o Curitiba, no Maracanã. Mas eu posso estar errado, obviamente. E se foi esse gol aí, então foi um golaço. Foi um golaço. Eu lembro de cobertura. Foi esse ou... Então pesquisando. Foi em 2009. Então pesquisando. Eu assisti já a série dele e aparece isso aqui, mas eu já esqueci que gol era. O Adriano jogou muito. Jogou muita bola. Ô, Pedrosa! Quer que eu comente? Quero, a gente tá aqui pra isso. Cara, olha só. Eu acho o João Kleber ligou e falou, comenta, Pedrosa! Eu acho que tem muito exagero, tá? Eu acho que assim... eu também acho. Até o próprio Andrade, pra ser muito honesto, eu acho que esse negócio de... manda o Gabigol estudar a história do Flamengo. Desculpa, o Gabigol sabe a história do Flamengo. Ele é um grande ídolo do Flamengo, assim como o Andrade também é. Então, eu acho desnecessário a postagem que ele fez. A intenção dele, pelo momento das críticas, era de mostrar assim, gente, eu sou o segundo maior jogador da história, vocês precisam me respeitar. Acho que a intenção dele foi muito mais essa do que desrespeitar o Zico, porque o Gabigol sempre fala que é uma honra vestir a camisa 10 do Zico, ele rasga pro Zico. Só que é isso, pra mim o momento foi desnecessário. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode confundir o seguinte... Eu vejo muita gente desrespeitando o Gabigol e a história que ele construiu no Flamengo por conta da fase que ele está. Se o Gabigol tivesse numa boa fase, Fernanda, isso não teria polêmica, tá? Não teria polêmica. Porque ia ter muita gente, inclusive, defendendo o Gabigol no sentido de isso aí mesmo, isso aí. Você é o melhor, não sei o quê. Isso aí é só por causa da fase dele. Então... Você pode não querer o Gabigol no Flamengo, você pode querer que o Gabigol não faça mais parte do ciclo do Flamengo, ou achar que ele realmente está muito mal e ele não tem que continuar no time, mas desrespeitar a história do Gabigol no Flamengo é um grande erro, porque ele faz parte dessa história e muita parte dessa história. Bota aí na tela, esse aí foi um gol que ele comemorou contra o Vasco em 2010 no Campeonato 2010. Carioca. Nossa, aí, viu? Contra o Vasco aí, contra o Vasco. Foi depois da conquista do Campeonato Brasileiro em 2009, né? Que, aliás, foi um campeonato recheado de polêmicas envolvendo o próprio Adriano Imperador. Para os mais jovens que acham, mas olha, vocês falam muito do Neymar extracampo e tal, e todo mundo sabe que eu adoro o futebol do Neymar. Mas, gente, isso sempre existiu, tá? Falamos muito do Romário extracampo, e ele era muito vigiado pela imprensa, porque ele é o Romário. Depois falamos muito da vida do Ronaldinho Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho, deste cara aqui e hoje do Neymar. Esse é um caminho A diferença desses todos aí pro Neymar, sabe qual é? Todos assumiram a fama de bad boy e encaravam o problema. O Neymar não, ele faz a faminha de bom moço e menino Neymar, que a gente sabe que não é isso. E todos foram bola de ouro, menos o Adriano. Olha aí, E isso eu falando porque o que acontece? A história do Adriano, ela é bem diferente da história desses caras. Claudinho, ex-atacante do Red Bull Bragantino, que foi sonho do Palmeiras nas duas últimas janelas, interessa ao Flamengo. Uma fonte super importante, com altíssimo índice de acerto, me chamou na noite dessa terça-feira para contar que o Flamengo quer contratar o Claudinho e está disposto a comprá-lo em definitivo do Zenit. Claudinho, que tem vínculo longo com o clube russo, esse contrato só se encerra em junho de 2027, jogador de 26 anos de idade. O valor dele, de acordo com o Transfer Marketing, é de 20 milhões de euros. A ideia do Flamengo, obviamente, é pagar um valor inferior a esse, até comprando um percentual menor, deixando um percentual futuro para o clube russo. As negociações já estão em andamento, contam com o aval do técnico Tite. O Tite gosta do Claudinho, entende que ele acrescentaria bastante na dinâmica do rubro-negro para a próxima temporada. Nessa temporada 2023-2024 do Campeonato Russo, o Claudinho já soma 21 jogos, 4 gols e 4 assistências, peça importante, titular absoluto por lá. Ele era, na temporada passada, o segundo jogador mais importante só atrás do Malcom. O Malcom foi embora pro Al Hilal e o Claudinho assumiu esse papel de protagonista. Mas o time não anda tão bem. Se na temporada passada o Zenit arrebentou com os rivais, nessa temporada ocupa apenas a segunda colocação do Campeonato Russo, 30 pontos conquistados contra 32 do Krasnodar. O
operação não é simples, até porque o Palmeiras, em outras janelas, já prometeu fazer investimentos altos e não rolou. O que conta a favor do Flamengo é a disposição do Claudinho em voltar ao Brasil. Já era assim quando das negociações com o Palmeiras, o Claudinho tem insistido para que o negócio saia, e a ideia do Fla é ter o Claudinho a partir de janeiro para iniciar toda a pré-temporada. Mauro, precisamos de um lateral direito. No Brasil não tem. E lá fora? O Montiel seria uma boa? O nome do Montiel sempre aparece, né? Tem que buscar, né, Mauro? O lateral tem que buscar. Agora, é um jogador caro, né? É um jogador caro. Não dá para. O Flamengo não vai ter dinheiro para contratar Montiel, De La Cruz à vista, entendeu? O Flamengo tem que começar a pensar também em alguns jogadores que não são tão caros que vão poder compor elenco. Por exemplo, o Flamengo precisa de um lateral esquerdo, porque o Felipe Luiz não vai ficar. Nem tem condições de jogar regularmente, já está veterano, tudo uma pena, mas chegou o momento dele, me parece. Então tem lá o Ayrton Lucas, que é um bom jogador, muito bom jogador. O ano dele, o segundo semestre, é ruim. Acho que em parte até pela estratégia do São Paulo, que eu prendia muito. Mas acho que é o lateral titular do Flamengo. Então o Flamengo tem que descobrir jogadores que vão compor elenco. Você pode ter um lateral mais barato, um jogador que não é de seleção, mas que compõe, que cumpre o papel. Por exemplo, quando o Flamengo tinha o René e o Felipe Luiz, o pessoal pegava no pé do René e falava, gente, o René é um lateral cumpridor. Ele faz ali o papel dele, ele entra, cumpre o papelzinho dele num jogo, o outro sai, acabou e a vida segue. Não dá para ter dois Felipes Luiz. Se o Rodinei tivesse o mínimo de segurança defensiva, seria um bom reserva sempre. Um lateral cumpridor ali, fazendo, mas defensivamente um desastre. Esse foi sempre o ponto que eu sempre questionei. O jogador que falhava defensivamente, como diz o André Rocha, o famoso elo fraco da defesa. Tudo estourava em cima dele. Tudo, praticamente, porque é um jogador que não sabe jogar defensivamente. Então, se o Flamengo tiver um lateral de bom nível, promissor, ou jovem, ou até um cara mais rodado, de meia, né, assim, idade 25, 26, que seja cumpridor, que não tem o poderio ofensivo do Ayrton Lucas, os recursos dele, que não vai ser especulado de seleção, mas que cumpra, que seja. Porque assim, virou uma coisa assim, o Flamengo tem que ser o Montiel, o cara que joga na seleção da Argentina. O outro lateral esquerdo vai ter que ser quem? O Talhafico? Esses caras são caros, cara. Jogam na Europa, sabe? O Flamengo precisa, acho que, ampliar um pouco mais esse leque e localizar no Brasil, na América do Sul, jogadores que possam compor também o elenco e cumprir bem o papel num time organizado. Uma defesa organizada, o cara entra com o papel dele, sai, acabou, o titular é outro cara. Beleza, sabe? Não dá para ter só jogador de 15 milhões de euros, 10 milhões de euros, gente. O Inter buscou o Bustos, por exemplo. O Bustos que tinha do bem no Independente também. O Inter foi lá, pensou, estava acabando o contrato. Pois é, o Flamengo não conseguiu observar isso. Então, as oportunidades aparecem, tá? Elas surgem. Então, eu acredito que deve mudar um pouco também esse foco de contratações. O Tite foi campeão pelo Corinthians, na Libertadores, com uma linha defensiva de jogadores renegados. Nenhum deles chegou ao clube festejado. Alessandro, Fábio Santos, Chicão, o William, nenhum deles. Até o Cássio. O Cássio estava na reserva Paulinho, lá, na Holanda, lá. Paulinho do Bragantino, jogadores. E ele montou uma defesa muito forte. Aquele Corinthians campeão 2012, um time calçado na defesa. Defesa muito poderosa, porque era organizada. O Tite sabe fazer isso. Então, acho que o mercado tem que ser um pouco mais diversificado. Você vai fazer um grande investimento no De La Cruz? Ok. Lateral esquerdo, não dá para trazer só jogadores desse nível, gente. Sabe? Assim, a grana não vai dar para isso tudo. Então, acho que às vezes a gente fica sempre em cima de nomes que são muito, muito caros e que acabam não vindo ninguém. Por exemplo, a questão agora, até fui ver aqui, as lesões do De La Cruz, ele teve uma lesão grave que o afastou mais de 100 dias, que foi em 2021 para 2022, tá? Do final de um ano para o começo do outro. As outras lesões, todas elas de menor período, exceto do joelho, que foi no começo do ano, que ele operou o joelho, né? Aí ele ficou fora quase 2 meses. Depois é tudo coisa de poucos dias, algumas até no joelho, lesões, problemas que vieram depois da cirurgia e da volta, como aconteceu com o Bruno Henrique. Mas depois disso, não teve nenhuma lesão grave, não. Ele está jogando regularmente lá no River Plate, um jogador de 26 anos, vai fazer 27 só em 1º de junho. Então, é um cara na faixa de idade que o Flamengo tem contratado. E é um ótimo jogador. Acho que é um cara que pode ser bem interessante. Talvez, a gente vai falar do De La Cruz daqui a pouquinho, mas talvez até, Mauro, só completando o que você falou, gastar mais dinheiro, de repente, naquela posição mais carente, naquele jogador que vai fazer diferença. Por exemplo, você até falou aí, zagueiros, laterais e meio. Porque, por exemplo, por mais que o Gabriel não esteja em boa fase, o Pedro está melhorando só agora, se você tem um Gabriel e o Pedro, você vai fazer um grande investimento em outro centroavante. Não tem porquê. O Flamengo também tem que ter isso, né? Pegar as posições carentes e tentar repor. Por exemplo, se for uma posição que precisa de um titular, aí sim faz um investimento maior, né, Mauro? Agora, se você já tem um jogador de bom nível naquela posição, dá para buscar alguém de uma prateleira um pouco abaixo, né? Exato, acho que é bem por aí. Algumas posições você vai compor elenco. Então você vai buscar um ou outro jogador que vai
compor elenco, preencher uma lacuna. Agora não dá para pensar só em jogadores tão caros. Eu acho que, sabe, essa é uma política que tem que ser um pouco mais diversificada. Eu acho que o clube deve sempre contratar jogadores bons, se ele tem dinheiro, deve investir. Mas não dá para ser só jogador de nível de seleção. Você não vai ter essa grana toda, não vai ter esse poderio todo. Acho eu, né? Parece que o Flamengo segue interessado em algum modelo, virar algum modelo de SAF, né? Vender uma parte, né? Sim. Como é que está essa situação hoje? O Flamengo pretende virar, não é virar SAF, o Flamengo pretende fazer algo, por Fortaleza é a mesma coisa, eles querem fazer algo parecido com o que o Bayern de Munique fez. O que fez o Bayern de Munique? O Bayern, ele viabilizou a aquisição da Allianz Arena, vendendo 24,9% do futebol, especificamente do futebol, para o Allianz, que comprou o name right, para a Adidas, que fez uma parceria ainda mais longa com o Bayern, né? E aí teve luvas e tal, o dinheiro foi injetado, um contrato muito longo. E a Audi, que também é uma empresa que faz lançamento dos carros e tudo, associa ao Bayern, usa lá a estrutura do clube, o estádio, para fazer seus lançamentos e tal. E que quer ter o seu nome, sua marca atrelado ao Bayern de Munique. Foi isso. O Flamengo pensa em fazer algo parecido, ou seja, vender 24%, 25%, né, algo em torno disso, mantendo o total controle sobre o futebol, ou seja, hoje o que acontece? O Vasco, por exemplo, para você entender, o Clube Vasco, tem 30% do futebol. Então, Pedrinho, que foi eleito presidente, ele não tem poder de decisão, porque os 70% ficaram com a 777. Ele pode, de alguma forma, tentar participar, mas a palavra final não será do Vasco, será da 777 que comprou. Quando você vira SAF, você cria um novo CNPJ, é uma empresa, é Sociedade Anônima do Futebol. Você descola o futebol, cria um CNPJ e o futebol fica à parte. A ideia do Flamengo é vender algo em torno de 25% para investidores, como fez o Bayern, arrecadar um montante significativo que viabilizaria, pelo menos, boa parte da construção do estádio. É mais ou menos essa a ideia. E aí você vai ter 75% ainda pertencendo ao clube. Ou seja, o clube não perde o controle sobre o futebol. Então, o presidente do Flamengo continua tendo o domínio sobre o futebol do Flamengo. E não como acontece no Botafogo, que o John Textor comprou as ações em totalidade, a maioria, ou o caso da 777 com o Vasco, o Ronaldo no Cruzeiro, tá? Então, esse é o modelo apresentado. A ideia é essa, passa por aí. Mauro, e um nome que parece um nome que o Flamengo quis muito, né, na última janela, não conseguiu, né, e você informou que o Flamengo vai investir pesado aí para trazer o De La Cruz, uruguaio. Se puder trazer detalhes para a gente, Mauro, o Flamengo então está decidido que vai tentar mais uma vez o De La Cruz. Parece que o empecilho continua sendo o River, né, que não vai facilitar em nada o negócio. Fala um pouquinho da possibilidade do De La Cruz vir para o Flamengo em 2024, Mauro. Olha, a situação do De La Cruz é o seguinte, o Flamengo só consegue tirar o De La Cruz se porventura pagar à vista. Ou seja, pagar os 16 milhões de dólares à vista. Que é a multa, o jogador tem contrato com o River Plate, tá? E o valor fixado dele é 16 milhões de dólares. O River tem 30% do atleta, mas o contrato hoje atrela ao River Plate. Então o Flamengo tem que pagar ao River Plate os 16 milhões e aí o River Plate, que tem um acerto com o Liverpool do Uruguai, tem que repassar o equivalente a 70% para eles. Se o River Plate não repassar, aí o Liverpool do Uruguai vai lá na FIFA, vai no CAS, vai recorrer. Ó, me deve essa grana, o jogador é meu. 70%. Mas o pagamento tem que ser feito ao River, que detém um jogador sob o contrato até o final de 2025. Para isso tem que pagar como? À vista. Que quem paga é o jogador. O jogador paga a multa e vai embora. Na verdade, ele não tem esse dinheiro. Quem vai dar o dinheiro é o clube interessado em contratá-lo. Então o Flamengo precisa, para tirar o De La Cruz, tem que ser na multa, na marra. Com o jogador, já fizeram contato, já existe alinhavado a questão contratual, quanto vai ganhar e tudo. O jogador quer vir, já sinalizou, no caso o staff do jogador, o empresário do jogador já conversou, o Flamengo já deu, eu queria o Rossi, né? Já deixou a coisa amarrada. Só que o Rossi está em final de contrato. O Flamengo esperou. O De La Cruz tem contrato de mais 2 anos. Então o Flamengo vai ter que pagar os 16 milhões de dólares à vista se quiser ficar com ele. Está disposto a fazê-lo. Tá? O Flamengo tem dinheiro em caixa, mas evidentemente dá uma apertada você comprar um jogador desse à vista, porque geralmente essas contratações são feitas a prazo. Você paga em parcelas semestrais durante 3, 4 anos. Significa também que o Flamengo tem dinheiro a receber da venda do Matheus França, da venda do João Gomes, jogadores que foram vendidos esse ano, que certamente não foram quitados totalmente pelo Wolverhampton e pelo Crystal Palace. Então, Lázaro também, de repente. Tem o Lázaro, que foi Palmeiria, então tem grana para cair aí na conta. Geralmente o que você faz? Eu vendi esse jogador, vou comprar esse aqui, e aí quando eu receber desse clube eu pago essa parcela e tal. Mas o Flamengo pode eventualmente antecipar esses recebíveis, como quem desconta antes uma promissória, mal comparando, capitalizar esse dinheiro antes. Então o Flamengo sabe que é uma operação que dá uma apertadinha no cinto, digamos assim, mas que dá para fazer. E aí o lado bom,
Se você pagar à vista também, você não fez nenhuma dívida com esse jogador. A grana que entrar na frente não vai ser para pagar o De La Cruz, já está pago. E está decidido a trazer o jogador. O Flamengo quer o jogador sim, e acho que vai acabar trazendo. Já deve ter o aval do Tite, né? Porque pagando a multa não tem papo, entendeu? Pagando a multa, o River Plate não pode fazer nada. Não pode fazer rigorosamente nada. E não tem como negociar. O River te dou 30%, eu acerto que a parte de 70% do Liverpool pagando parcelado, porque o River não quer papo, ele quer a grana. Então o Flamengo teria que fazer o depósito da multa integral, no caso o jogador, né, por intermédio do Flamengo. Aí o cara faz o quê? O cara vai pagar a multa e ele já tem ali um contrato assinado com o Flamengo, já pré-assinado. Tudo é feito dessa maneira, mais ou menos. Então ele já seguiria. Eu acho que seria um grande reforço. É um jogador de nível de seleção, um jogador de Copa do Mundo, é um jogador agressivo, participa muito do jogo sem bola, é um cara que recompõe, que corre muito, bate falta, né? Chega bem na área. A questão das lesões, assim, eu estava vendo aqui o retrospecto das lesões dele, ele não tem tantas lesões graves assim, teve essa cirurgia do joelho, mas já se recuperou no primeiro momento. Parece que essa cirurgia nem foi só uma lesão, né? Também era algo a mais, uma reparatória para ele evitar lesões, também tinha algo assim, né? Sim, então, assim, e é claro que o jogador passaria por exame médico do clube, né? O clube não vai contratar o jogador sem examinar, sem passar por todos os cuidados. Então, é provável que faça a contratação. Eu acho o seguinte, a gente que acha, poxa, mas como é que o clube brasileiro paga tanto dinheiro por esses jogadores? Eu acho o seguinte, o Flamengo atingiu um patamar muito elevado, o Flamengo tem hoje um faturamento muito alto, então tem que contratar jogador bom. Agora, tem que contratar jogador bom, tem que entender que o jogador ele precisa de um tempo para se adaptar, e os técnicos têm que ter tempo para trabalhar. Não tem que dar ouvido para torcedor que fica em rede social pedindo cabeça de técnico, ou o jornalista que pede cabeça a todo instante. A todo instante. Ninguém consegue montar um time de uma hora para outra. É preciso paciência, um mínimo de tempo, gente. Os exemplos estão aí na cara. E quando o Flamengo conseguiu remontar rapidamente um time ou outro, foi ali, sabe, na qualidade do elenco, mas sem um alicerce. O Flamengo não consegue criar um alicerce de um time sólido, que tenha continuidade. Não é possível isso continuar assim, gente. E assim, até hoje, assim, é o que eu falo. O torcedor pensa, não, quando você fala do Vitor Pereira. O cara acha que o Vitor Pereira é uma porcaria, que acha que tudo de errado que houve é culpa do Vitor Pereira. O Paulo Souza, tudo que deu errado, o Paulo Souza foi errado. Tudo que deu errado com o Ceni foi culpa do Ceni. Não teve culpa de jogador, de calendário, de dirigente, de má preparação, de férias excessivas, nada. É só o técnico, cara. Isso é uma coisa doentia. Isso está sabotando o próprio Flamengo. Então não adianta trazer De La Cruz, trazer ninguém, se você continuar com essa política maluca, que é patrocinada pelos dirigentes, que embarcam na onda dessa Flamimimi, que nunca está satisfeita com nada, e que acha que entende de futebol mais do que todo mundo, mas não sabem nada. Só prejudicam o clube. E com certeza o De La Cruz, né, Mauro? Se o Flamengo está decidido, certamente já teve o aval do Tite. Que eu vi algumas pessoas falando assim, e se o Tite não utilizar, com certeza tem o carimbo do Tite, né? Que deve conhecer o jogador até por estudar o Uruguai, né? Na época da técnica seleção, né? Sim. O Tite sabe que o Flamengo quer o jogador, obviamente, né? E certamente deve ter aprovado, né? Se não aprovar, até vou estranhar, porque é um jogador bom, né? O Bruno De Laurence, abraço, Brunão, mandou aqui, De La Cruz vai para 27 anos, tem histórico de lesão e vai ser sempre convocado. Acho complicado ser a primeira opção do mercado. O Mauro acabou de falar aí, né? Não tem um histórico assim, grande lesão. Ele teve uma lesão agora, né? Abraço pro Bruno, mas parece que, na verdade, já é opção do mercado do Flamengo, uma das primeiras desde o meio do ano, né? Agora, vem cá, essa questão da data FIFA, então vamos contratar jogador ruim, né? Que nunca é convocado. Você pode correr, faz o quê? Contrata jogador que nunca é convocado. Contrata um monte de perna de pau, nunca vai ser recontratado, convocado. O quê? Fazer o quê? Não tem jeito. Eu acho que aí é cobrar o clube, né, Mauro, para mudar a postura e lutar na CBF para mudar esse calendário, para a data FIFA. Que não adianta, não vai mudar nunca. Ela até melhorou um pouco, mas não vai mudar. O Flamengo é um dos poucos clubes que ainda questiona o calendário, já apresentou proposta de calendário, os outros não querem falar nada, ninguém fala nada. Um ou outro reclama, a maioria não diz nada. Então essa aí é uma realidade, tem que enfrentar. Isso é mais ou menos o seguinte, então eu não vou comprar um celular porque podem me roubar o celular na rua, entendeu? Não vou comprar um carro porque podem assaltar meu carro. Você tem que conviver com a realidade. E a data FIFA, ela vai lá e dá uma tungada de quando os times levam os jogadores assim. Tchum, você fica sem um cara. Às vezes volta machucado. Vai fazer o quê? Não tem pra onde correr. Vai contratar jogador ruim que não é convocado. Vou contratar esse cara aqui que nunca vai ser convocado. Tá bom, contrato. Não quero De La Cruz, não. Vamos pegar um jogador lá do Danúbio, um outro uruguaio, sabe? Bem cabeçudo, que não joga nada. Esse cara nunca vai ser convocado pelo Bielsa. Ótimo. Mas não adianta, o cara não joga bola, pô. Não tem pra onde correr, gente. E se for assim, você não pode nem revelar mais, né? Porque agora, além de convocação de seleção, tem convocação de seleção olímpica, seleção... Enfim, até os garotos os jovens estão saindo também. Isso. Aliás, a última convocação foi para período de treinos na Granja Comari. O Gabriel Barbosa, uma estatística assustadora. Ele não finaliza ao gol e ele é um atacante.
Ele não chuta uma bola ao gol adversário há 10 partidas. É inadmissível para um jogador profissional e principalmente do nível do Gabigol. Então eu digo aqui, Gabriel Barbosa precisa de uma ajuda. Alguém tem que aparecer. Ou seja o presidente Rodolfo Landim, ou seja o pai do Gabriel, a mãe do Gabriel, a família do Gabriel, uma assessoria de imprensa competente para que alguém dê toques nele e gerencie a carreira dele, administre essas situações. Gabriel, não faça isso. Tem que ter alguém que tem que chegar para ele e falar, Gabigol, para que postar essa foto? Não posta. Por que você não postou o vídeo? Sabe o que seria muito melhor, Gabriel? Você postar o vídeo do gol da virada contra o River Plate, Gabriel. Porque foi naquele momento ali, no dia 23/11/19, que você entrou eternamente para a história do Flamengo. Não seria muito melhor? Seria. Teria uma repercussão muito positiva, impressionante. Mas não, Gabriel preferiu postar essa foto. E a leitura que eu faço disso tudo é a seguinte: ele precisa de ajuda. Ele está perdido na sua grandeza dentro da história do Flamengo. Tem contrato até o final do próximo ano. E do jeito que as coisas caminham, o que parecia uma longa história pode ser que tenha um final antecipado. Vamos aguardar e torcer para que em 2024 Gabi volte a ser o Gabigol. Ô, Mauro, essa situação do Gabigol colocou um freio nessa história de renovar contrato com ele? Aliás, você tem informação, não sobre isso, mas você tem postagens interessantes para ser colocada no seu blog logo mais, certo? Mas só sobre o Gabigol. Tu teve um pé no freio sobre essa renovação? Não só teve um pé no freio, como a informação que eu tenho que não vão renovar mais. Agora não. Vai ficar para o ano que vem essa discussão. Não vai renovar agora. O departamento de futebol chegou a alinhavar a renovação por mais 4 temporadas, seria o ano que vem mais 4, portanto 5 anos, que ele tem contrato até o final de 2024, mas houve uma forte oposição na diretoria, de torcedores, acho que quase ninguém entendeu por que renovar agora, se tem mais um ano de contrato, com aumento se o jogador está em baixa. Ele pode ir embora no meio do ano, por um pré-contrato, bem, então quando chegar no primeiro semestre do ano que vem, durante, né, você avalia o estágio técnico do jogador, você imagina o que ele pode vir a fazer, se ele se recuperou, porque se ele não se recuperar, vai completar um ano jogando mal. Peraí. O que justifica um aumento do salário e tudo mais? Então, isso vai ficar pelo jeito para o ano que vem, a não ser que o presidente do clube mude de ideia. Mas o que está na pauta hoje é não fazer essa renovação agora, e ele vai ter que esperar mais um pouquinho pelo jeito, tá? Bom, amanhã, no seu blog... Amanhã no blog eu vou publicar uma entrevista com o presidente do Flamengo, um material exclusivo, ele abrindo o jogo sobre a estratégia do clube para conseguir finalmente o seu estádio, para adquirir o terreno lá do gasômetro e como levantar dinheiro para construir o estádio. Está bem detalhado, bem esmiuçado o assunto e é bem interessante. Os planos são bem curiosos até e eu diria que de certa forma até arrojados. Eu acho que é um material importante, especialmente o torcedor do Flamengo deve ler. Amanhã de manhã vai estar no blog. Portanto, atentos, hein, torcedores rubro-negros e não rubro-negros, amanhã no blog do Mauro, uma entrevista, 1h30 de conversa do Mauro com o presidente Rodolfo Landim do Flamengo sobre essa questão do estádio, do Flamengo tentar o seu estádio e tudo mais. Então é isso daí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então vamos ver o que vai acontecer. Tá aí essas notícias aí referente ao Gabigol. Vimos aí também as notícias referentes ao De La Cruz e o Claudinho, que pode ser opções aí para a temporada 2024. Vamos ver o que vai acontecer. Já vai nos comentários, escreva aí o que você acha dessas contratações, se vai dar certo, que para sua opinião você acredita que são jogadores com potenciais para fazer parte do elenco do Mengão. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.